Nesta manhã de segunda-feira, como todos soubemos, né, e sabemos, o nosso comércio voltou, com algumas restrições, muitas empresas, muitos profissionais liberais, e que ficaram até 21 dias fechados. Alguns diziam salvar vidas e pagar boletos, né? Aquela balança onde nós precisávamos ter os dois. Pensamos sempre na vida, mas as pessoas precisam também sempre pensar no seu dinheiro, na sua vida, para os seus filhos, para o sustento e para o dia a dia. Eu, em conversa na semana passada com várias pessoas, algumas pessoas me comentaram assim, da palavra de Deus nesse momento que nós passamos por dificuldade e ainda passamos. Ela é muito importante, ela não pode ser esquecida em momento algum. Precisamos ter sempre a fé que tem alguém que sempre olha por nós. E eu convidei hoje para participar aqui no programa o pastor Edson. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, pastor. O pastor Edson, eu quero dizer que ele é músico, é compositor, é ministro de louvor e também tem 2 livros publicados. O pastor Edson é natural aqui de Panambi, tem apenas 33 anos, casado há 10 anos com Cíntia, pai de Benjamin e também do Natanael. Eu sei, pastor Edson, que o adolescente, o jovem, não que a Igreja Viva trabalhe especificamente com o adolescente, com o jovem, mas é nesta semente, é nesta pequena árvore, é neste pequeno fruto, que quando se tornará grande, os frutos e as árvores serão boas. Seja bem-vindo à programação aqui da SB Comunicações. É um prazer ter o senhor aqui comigo. Vejo todos os dias as suas publicações nas nossas redes sociais, mas falar com o senhor aqui é um prazer. Muito boa tarde. Boa tarde, Diogo. Prazer estar com você aí, com a família sul-brasileira, né? SB Comunicações, prazer estar com todos que estão nos assistindo agora. E é um privilégio estar com você aí, Diogo, poder contribuir com esse excelente trabalho que você tem feito aí na nossa cidade de Panambi. Pastor Edson, eu comentava aqui agora, pastor, a palavra de Deus, nesse momento de dificuldade, nesse momento em que as pessoas alguns perderam a sua fé, nesse momento em que as pessoas precisavam ter a fé em um Deus, a fé em alguém que faria e fará alguma coisa por eles. Esse ano de 2020 não foi fácil, 2021 também não. Como o senhor tem trabalhado, pastor Edson, dentro da Igreja Viva, esse trabalho para que as pessoas cheguem até o senhor e que as pessoas possam renovar a fé que tudo passará e todos ficaremos bem? Show de bola, Diogo. Essa é uma pergunta bem colocada, porque existe uma frase que diz que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar as pessoas para a presença dele. Então, quando Deus permite certas coisas, certas dificuldades a modo planeta, Diogo, porque Ele sabe que muitas pessoas elas podem se aproximar da presença dele, podem se aproximar da palavra dele. Por quê, Diogo? Porque muitas coisas que as pessoas confiavam, como dinheiro, como empresa, como pessoas, como políticos, lideranças, muitas coisas que nós confiávamos, caiu por terra, deixou de ser agora algo a quem possamos nos basear. Então, nunca houve na história tanto clamor a Deus, tantos louvores ao Senhor, tantas orações sendo feitas, Diogo, através ali ao redor de hospitais, ao redor de empresas. As pessoas estão percebendo que realmente esse planeta é um planeta que não tem garantia nenhuma que estaremos sempre bem ou que estaremos sempre tranquilos. De uma hora para outra, Diogo, pode surgir, como aconteceu agora, infelizmente, um vírus a nível planeta que atingiu a todos nós, chegando inclusive em nossa cidade, né? Então nós entendemos que nesse momento, mais do que nunca, as pessoas estão ansiosas, estão preocupadas, estão com medo do amanhã, não sabem mais se ficarão ou não ficarão vivas. É um momento muito crítico da nossa sociedade humana. Então, mais do que nunca, Deus, ele deve ser buscado, porque Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Deus é aquele que sabe o que faz e sabe o que permite. Então, quando nós buscamos a Deus, Diogo, dele vem, então, uma força, uma fé
para nós poder não olhar para a realidade somente com pessimismo, mas olhar para a realidade acreditando que Deus vai levantar soluções, seja através da medicina, seja através da igreja, seja através da própria política, seja através de governos. Ele vai trazer soluções para que a humanidade siga novamente caminhando firme e forte aí, e com esperança, né? Agora, Diogo, você vai perceber o seguinte: por que é tão importante nós trabalhar a palavra de Deus e a fé nesse tempo? A Bíblia fala em Provérbios 18:14 que a vontade de viver pode manter uma pessoa que está doente com esperança. O planeta hoje está doente, Diogo. E se nós não tivermos mais fé em Deus, fé que algo bom vai acontecer, aí não nos resta mais confiar em mais ninguém. Nós devemos confiar em Deus, devemos confiar na palavra. Por quê, Diogo? Porque a nossa vida a gente tem que entender que ela é dividida em 3 partes. É físico, alma e espírito. O físico nós usamos para comer, para se alimentar, para beber, né, para sentir prazer. A alma é a sede das emoções. E o espírito, Diogo, é a área onde nós somos alimentados espiritualmente. Então nós temos visto que, principalmente nessa pandemia, que alimento, bebida é algo essencial para nós comermos, para nós se alimentarmos, que sem comer a gente não vai ficar vivo. Se nós não beber e comer, não vamos permanecer vivos. Certa vez Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 4, disse ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o nosso espírito, ele precisa da presença de Deus. Ele precisa do Jesus que já disse que ele é o pão da vida. A gente precisa de Jesus que é a água, ele é fonte de água viva, que nos traz um alimento espiritual e nos mantém fortes. Então a presença de Deus, a palavra de Deus, sobre todas as coisas, ela é o que há de mais essencial dos essenciais. Pastor Edson, eu vou ler aqui um salmo, e eu vou pedir para que o senhor fale um pouco para mim deste salmo. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá. Salmo 36. Isso. Este salmo específico. Esse salmo, viu, Diogo, você vai ver que salmo, eu inclusive fiz um livro, um dos meus livros, Diogo, se chama Salmo Nosso de Cada Dia, onde os principais salmos foram escritos pelo rei Davi. Davi, Diogo, se você ler no livro de Salmos, ele foi um homem que teve bênçãos, ele foi um homem que teve prosperidade, foi um homem que teve sucesso, e ele sempre agradeceu a Deus, Diogo, por isso. Mas ele também teve muitas dificuldades, muitos momentos de angústia, ele teve depressão em alguns momentos, ele teve medo em alguns momentos, mas todo momento ele confiou em Deus. Porque, Diogo, o que faz nós relaxar e ficar tranquilo nesse tempo de pandemia é nós em nenhum momento achar que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus continua no controle de todas as coisas. Foi Deus que criou o vírus e mandou sobre a humanidade? Evidente que não. Mas Deus permitiu, e tudo que Deus permite tem um propósito. Então nós podemos confiar, Diogo, que sim, se Deus permitiu essa dor a nível planeta, é porque certamente ele teve que fazer isso para não permitir uma dor maior lá na frente. O planeta hoje está sendo transformado, Diogo. Nós nunca vimos hospitais com tantos recursos chegando agora. Nós estamos vendo hospitais que estão se retomando, estão se modernizando, nós estamos vendo empresas se adaptando ao novo tempo, estamos vendo igrejas se adaptando, o planeta está trabalhando, Deus está fazendo coisas tremendas. E principalmente, Diogo, num tempo tão difícil, onde nós temos quase 300 mil mortos nessa pandemia, acima de tudo, Diego, nós confiamos, Diogo, no Deus Consolador. Né? Deus, ele promete a nós, Diogo. Certa vez perguntaram a uma pessoa por que Deus permitiu o irmão Lázaro morrer, né? Porque ele é homem de Deus. Aí a resposta foi a seguinte: Deus não nos promete imortalidade, mas ele nos promete vida eterna. Então nós devemos saber que Deus, nesse tempo agora, ele vai permitir muitas pessoas partirem, outras se recuperarem, outras nem serem contaminadas, João. Mas de todas as formas, Deus, ele é o consolo para aqueles que precisam agora, que têm perdido entes queridos. Deus, ele é a cura para aqueles que estão se recuperando, e Deus é aquele que vai fazer nós olhar para o futuro, analisando que o mundo vai sair dessa melhor e que nós podemos confiar sim, Diogo, como você falou no início aí, essa nova geração de adolescentes e jovens,
eles terem a esperança deles totalmente em Deus. Não em dinheiro, porque dinheiro a gente percebeu que pode ser perdido a qualquer momento. Não em profissão, que pode ser perdido a qualquer momento. Nem em pessoas, Diogo, porque nós estamos percebendo que pessoas próximas de nós, que nós nunca imaginávamos, estão sendo levadas por Deus. Então Deus ele está levando o planeta hoje a olhar para Ele, como tu disse no Salmo aí, Diogo, e confiar que Ele está no controle, e Ele está guardando, e Ele está renovando a nossa vida para um novo tempo aí da humanidade, né? Pastor Edson, após o término desta pandemia, após nós, a humanidade, conseguir passar por isso, de que forma que nós estaremos melhor? De que forma que tudo que estamos passando nesse momento nos fará pessoas melhores? Eu até acredito em alguns momentos de que isto é para que nós venhamos a melhorar, para que venhamos a ser pessoas melhores. O pastor acredita que nós teremos pessoas melhores no nosso mundo? Sim, Diogo, na verdade, Diogo, existem dois tipos de pessoas quando passam por tribulações. Tem pessoas que usam os problemas e os sofrimentos para melhorarem de vida. Infelizmente, tem pessoas que, ao passar por sofrimentos, acabam piorando. É aquela teoria, né, Diogo, do copo meio vazio, do copo meio cheio. Algumas pessoas estão analisando o tempo de hoje, como a própria igreja, eu mesmo, um pastor, estamos vivendo um tempo terrível, Diogo. A realidade é trágica, é catastrófica, mas sabendo que Deus está no controle, Diogo, nós cremos que eis que surge aí pessoas que não estarão mais apegadas em dinheiro, não estarão mais apegadas em bens, não estarão mais apegadas em pessoas, e vão analisar isso, Diogo, para se apegar à palavra, para se apegar a Deus, para se apegar com a possibilidade, Diogo, de pensar na eternidade, porque como eu falei antes, Deus não nos prometeu vida fácil, nos prometeu vida eterna. Muitas pessoas, Diogo, que não acreditavam em Deus, hoje estão acreditando. Muitas pessoas, Diogo, que não acreditavam em vida após a morte, hoje estão acreditando. Porque perceberam que se não existe uma vida melhor após a morte, Diogo, por que então elas devem ter esperança de viver aqui? Mas nós acreditamos, Diogo, essa tua pergunta, que sim, Diogo, existem muitas pessoas que vão sair dessa melhor assim que passar a pandemia. Nós não temos garantia nenhuma que vamos ter uma vitória para esse ano ou para o ano que vem. Tomara que sim, Diogo, mas pelo que tudo indica, 2022, 2023, 2025, pode ser que a gente permaneça com máscaras, né? Estamos orando, Diogo, para que de fato a ciência moderna siga com vacinações que sejam eficazes mesmo, seja remédios, seja o que for para a ciência criar, porque Deus usa a ciência, né, Diogo? Deus, ele é aquele que usa a ciência. Muitas pessoas falam que a fé e a ciência são inimigas, mas na verdade a fé e a ciência são amigas. Deus tem usado os cientistas, Deus tem usado os médicos, os enfermeiros, remédios, tudo que nós podemos fazer, Diogo, que depender da humanidade, Deus vai usar. E nós ainda podemos contar com o milagre de Deus sobre as pessoas e sua presença. Mas eu creio, Diogo, que muitas pessoas, Diogo, eu tenho visto aqui na igreja, tenho visto na cidade, pessoas que eram depressivas estão agora apegadas em Deus, melhorando de vida. Pessoas que eram ansiosas, Diogo, estão melhorando de vida. Pessoas que dependiam de dinheiro, Diogo, de grandes finanças, de grandes bens, hoje se acostumaram a viver com menos. Elas entenderam que elas podem viver com menos e felizes, Diogo. Elas entenderam que na nossa vida nem sempre o mais é mais, mas o menos é mais. As pessoas estão percebendo, Diogo, que mais do que nunca a família, a esposa, o esposo, os filhos devem ser mais valorizados que a própria profissão, que a própria família, que o próprio dinheiro. E esse é um benefício em tudo isso nós vivendo, Diogo, que a maioria das pessoas estão valorizando o que antes desprezavam, porque estavam trabalhando o dia inteiro para ganhar dinheiro, para ganhar bens, para serem um sucesso na sua área profissional, e quando se perdeu tudo isso, foram obrigadas a olhar para a esposa, olhar para o pai e para a mãe, olhar para os filhos com compaixão e perceber que isso é o mais importante nessa vida depois de Deus, né? Então, tem contribuído, Diogo, tenho certeza que muitas pessoas têm melhorado e vão seguir melhorando aí para a glória de Deus até nós sair desse tempo pandêmico em nome de Jesus, né, Diogo? Essa é a nossa fé. Pastor Edson, nós entrevistamos um médico, o Dr. Luiz, lá de Condora, e ele, num determinado momento, ele relatou para nós de que como não havia mais leito disponível,
Não adiantava você ter uma conta bancária com milhões ou você ter uma conta bancária com nada. Naquele momento ele comentou aonde todos nós somos iguais. Como o pastor falou agora, as pessoas buscam por ter coisas, por comprar. Eu digo coisas porque são apenas bens materiais. Acompanhamos uma evolução de uma sociedade gananciosa, de uma sociedade consumista, né, pastor Edson, que as pessoas buscam, às vezes, ter melhor que o seu vizinho, que as pessoas buscam ter melhor do que o seu amiguinho. Esta pandemia, acho que o senhor torce também, acho que o senhor faz o seu papel, para que isso diminua, não irá se acabar, mas para que isso diminua e as pessoas voltem a ter a fé tanto em Deus quanto nelas mesmas. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Podemos pensar assim? Com certeza, Diogo. Você veja, inclusive eu quero trazer uma homenagem, né, para todos os médicos, todas as enfermeiras e enfermeiros, pessoas da equipe de limpeza, Diogo, que eles estão ali na linha de frente, independente de qual governo que esteja, se o governo está agindo certo, se o governo está agindo errado, Diogo, eles estão ali. O governo age certo, eles estão ali. O governo age errado, eles estão ali, tendo que ajudar as pessoas, dar ali sua vida, estar expostas a um contágio, e estarem protegidas, verem pessoas partindo. E como você falou, Diogo, conforme o doutor Luiz disse, o doutor Ernesto, conheço ele, muito querido, um doutor muito espetacular, ele percebe, todos os médicos estão percebendo hoje, que nem planos particulares de hospital está adiantando. Hoje nós estamos numa realidade de um vírus, Diogo, que pessoas que nós nunca imaginávamos partiram. Pessoas ricas partiram, pessoas milionárias partiram, pessoas pobres partiram, famosos de filmes, esportistas, músicos. Estamos vendo pessoas da mais alta fama até pessoas que não são conhecidas partindo, Diogo. Mas por quê, Diogo? Eu vejo que isso é um megafone de Deus gritando para a humanidade. Ei, vocês estão pensando na eternidade? O que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Ninguém tem certeza, Diogo, se nós vamos estar vivos amanhã. E sabendo disso, nós deveríamos então nos preocupar com o dia de hoje, nesse momento. E a preocupação nossa é, estamos em paz com Deus? Eu estou sendo um ser humano que está agregando nessa terra, que está abençoando pessoas nessa terra? Eu estou em paz comigo mesmo? Eu tenho que ser uma pessoa que de fato esteja nesse tripé, de paz com Deus, paz com o próximo e paz conosco mesmo, né? Então, com certeza, isso está acontecendo. Essa realidade aí, que não vale a pena, Diogo, nós depender de nada a não ser Deus. Precisamos comer? Precisamos. Temos que comer. Precisamos beber? Precisamos. Precisamos ter trabalho, Diogo? Com certeza. Deus é um Deus que realiza ações e projetos sem dúvida nenhuma. Tudo isso Deus quer nos abençoar, Deus quer nos proteger, Deus quer nos curar. Mas acima de tudo, Ele quer nos melhorar como pessoa, Diogo. Você me diga assim, Diogo, se você está na terra e não está abençoando o teu próximo, então falta o sentido da vida de se viver, né? A nossa vida ela tem que ser útil para alguma coisa. E deve ser útil justamente para abençoar as pessoas ao nosso redor, né? Tá certo. E com certeza o senhor faz da sua vida útil para ajudar outras pessoas e levar a palavra de Deus. Obrigado pela sua participação, pastor Edson. Eu precisava muito conversar com o senhor, que eu acompanho as suas publicações ali. Eu vejo que o senhor é um cara que busca para que as pessoas sejam melhores e para que as pessoas estejam bem. Obrigado pela sua presença aqui no programa da SB Comunicações. Um abraço e uma boa semana para o senhor e que Deus nos abençoe. Valeu, Diogo. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade aí. Que Deus siga abençoando você, tua família e toda essa equipe maravilhosa. Um abraço. Grande abraço, sucesso, pastor Edson lá da Igreja Viva. A gente sempre acompanha, a gente sempre sabe do trabalho de pessoas que levam a palavra de Deus e disseminam as coisas boas